Vamos te mostrar aqui uma apuração da nossa Andréa Sadi, que está lá no blog dela no G1, que ela fala justamente como os aliados ali ao redor do presidente Lula ficou preocupado com essa declaração que ele faz, chamando a mega operação no Rio de Janeiro de matança. Aí a Andréa diz que aliados temem desgastes e veem munição para a direita após Lula chamar a operação de matança. E um dos pontos que me chama muito a atenção nessa apuração da Andréa é esse aqui, quando ela fala o seguinte, ó, aqui, ó. Ao blog, aliados de Lula disseram que entendem que o movimento como um aceno ao campo progressista, que estava cobrando do presidente posicionamento sobre a ação. E é esse ponto que eu achei muito interessante. Esses aliados avaliam, porém, que a declaração é um movimento arriscado, porque segurança pública é um tema que tradicionalmente é da esquerda, né, que patina mais do que a direita, e diferentemente de outros assuntos, aqui que para mim está o pulo do gato, é um tema que não sai da pauta. A gente sabe que entra eleição, sai eleição, isso aparece e agora está ainda mais latente depois da mega operação no Rio de Janeiro e claro que vai estar em pauta também na eleição do ano que vem. Merval Pereira, vou aproveitar que você está voltando de férias. Tarde, Valdo. Tarde, Joel. Já vou ir falar com vocês. Deixa eu aproveitar o Merval que estava aqui descansado, chegou hoje das férias. Ô Merval, eu estava até lendo a sua matéria, sua coluna no Jornal o Globo, até de ontem, mas conversa com tudo que a gente está falando. Quando você fala, ó, combater tudo igual não dá. E a gente vai vendo falas também que vão parecendo muito iguais às que a gente está acostumado. Saída até agora ninguém apontou uma efetiva. Boa tarde a todos. Nós perdemos muito tempo no país, né? Esse assunto está em pauta há 20 anos, 30 anos, e nunca teve um governo que tivesse coragem de meter a mão na massa, por medo de ser prejudicado por um eventual fracasso ou pela dificuldade de combater, né, o crime organizado. E aí o crime foi se organizando mais, enquanto a gente estava com receio contra governos de diferentes facções políticas e tal, estava com receio, os bandidos estavam se organizando. Enquanto havia uma preocupação de proteger as comunidades, as favelas, você também ia fazer o contrário. Transformava as favelas, as comunidades, em bunkers do banditismo. Essa coisa que a gente viu agora, que 50 bandidos eram de outros estados, por causa disso. Estava proibido fazer ação nas favelas, os caras vinham para cá e vinham serem treinados. A gente já viu várias vezes filmes, eles treinando ações militares de ataque nos morros cariocas. Então, nós perdemos muito tempo. E não se resolve isso matando 120 pessoas num dia. Se resolve isso fazendo esse outro lado que está sendo bem explorado já há algum tempo. Asfixiando a economia, vendo quem financia, chegando, se não chegar não resolve. Quem lá no alto da pirâmide vive disso e incentiva isso por questões financeiras, né? Ganhar dinheiro com isso. Então, é assim, vamos levar muito tempo até retomar os territórios. Agora, tem que ser um trabalho desse. O combate direto tem que ser a última coisa a fazer. Porque combate direto hoje, na verdade, os bandidos estão até mais armados do que a polícia. E aí tem que reforçar as polícias, reforçar o treinamento das polícias, o Exército tem que participar de alguma maneira. Então é isso, mas é um longo caminho e que não pode ser interrompido, porque esse caminho já foi percorrido em alguns momentos, né? As UPPs, por exemplo, pareciam um caminho para uma solução de uma questão de território. Acabou por causa da corrupção do governador. Então, toda vez que você tem um combate e o lado do Estado está corrompido, está benevolente por questões políticas, então a coisa não dá certo. Então, vamos ver se a gente prossegue nesse caminho
que eu acho que é o único caminho. E de maneira efetiva, né, Merval? Porque a gente não pode ter esse oportunismo, né? Isso ser discutido agora. Como daqui a pouco esquecer. A gente vai falar da questão da tipificação do terrorismo, aí você aproveita esse embalo, faz alguma coisa que não dá certo, depois esquece. Então, claro, assim... e essa discussão do terrorismo, ele vai falar mais adiante, é fundamental, porque aproveitar esses casos para se tirar proveito político é o que pior pode acontecer. Deixa eu ir lá para o Valdo, porque o Valdo também está de olho no Palácio do Planalto. Palácio do Planalto. O Baldo já trouxe um pouco para a gente sobre essa visão do que repercute, como repercute a fala do presidente Lula, mas é claro, uma fala também feita porque o presidente tem sido abastecido, como é, naturalmente, normalmente, mas ainda mais em momentos de crise como esse, né, sobre a opinião das redes sociais, aquelas pesquisas internas que o próprio Palácio do Planalto vai fazendo e, como diz o outro, o presidente sentiu que havia ali algum grau de descolar a popularidade dele que vinha se estabilizando, né, Valdo? Exatamente, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo de volta, Merval, Thomas, Lins, Dapi, Joel, assinantes. Uma quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, tanto a fala do presidente Lula de ontem, né? Quando ele acaba passando aquela imagem antiga da esquerda de que a polícia provocou uma matança, né? Ele fala, a justiça só deu ordem para cumprir mandados de prisão, não deu ordens para uma matança. Sugere que a polícia foi lá e fez uma matança. Ele precisava primeiro ter o cuidado de que as investigações sejam concluídas para checar se houve execução, se houve ali mortes que podiam ser evitadas. Por enquanto, não temos nada disso. Então, tanto a fala do Lula saiu fora do script, que logo depois que ele deu essas declarações, na verdade, quando essas declarações vieram a público, né, divulgadas pelas agências internacionais, Lula deu uma entrevista para correspondentes estrangeiros ontem, logo depois eles publicaram, o Palácio Planalto publicou no perfil de Lula, no X, na rede X ali, uma mensagem falando sobre todas as iniciativas que o governo tem feito para combater o crime organizado, que avalia que é preciso atingir a espinha dorsal do crime, tem que agir com inteligência, mas nenhuma referência ao que ele havia dito mais cedo, né? O conselho que ele vinha recebendo era o seguinte, ó, sem declaração polêmica a respeito desse assunto. Por quê? Porque o Planalto faz aqueles tracking, né? Pesquisa por telefone ali com brasileiros. E o último tracking dessa semana mostrou que a aprovação e também a avaliação do governo Lula caiu. Não caiu muito, mas caiu ali 2 pontos em algum quesito, 3 pontos em outro. E isso, segundo a própria análise feita pelo Palácio Planalto, devolveu a aprovação do governo para aqueles patamares de agosto. Ele perdeu ali o que ele vinha ganhando. E atribuem isso às declarações polêmicas do presidente Lula em relação à operação do Rio e à operação em si, como ela foi explorada pela oposição. Ontem, Sóstenes Cavalcante, Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira, para ficar nesses 3 que têm grande repercussão, sem falar outros, todos estavam explorando essa frase do presidente Lula, dizendo que ele estava mostrando de que lado ele realmente estava, de que ele estaria do lado dos traficantes e não dos policiais. Pegou muito mal, inclusive azedou completamente o clima dentro do Congresso, porque os governistas conseguiram uma vitória apertada na CPI do crime organizado, 6-5, elegeram Fabiano Contarato como presidente. E logo depois, Marcelo, eu estava ali com senadores, quando eles assistiram às imagens do presidente falando o que ele falou, isso deu ruim, atrapalhou, a gente não deu nem tempo para a gente comemorar direito a nossa vitória na CPI do crime organizado e a fala do presidente acaba atropelando. E eles lembrando que na CPI eles tiveram cuidado de destacar os policiais, falar que teve um momento de um minuto de silêncio em homenagem aos 4 policiais mortos, e o Lula foi na direção oposta, Marcelo.